Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Passando aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Esta é a nossa lição de hoje. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5, a parte A. E provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Porque a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus é o manual que o Criador, que nos ama acima de todas as coisas, deixou para o nosso bem-estar. Se nós quisermos ter uma vida plena, uma vida abundante, nós precisamos observar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semelhante a uma afiada espada. Ela é poderosa e ela é penetrante. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é digna de confiança. Deus confirma a sua palavra. A palavra de Deus deve ser lembrada. A palavra de Deus deve ser semeada. E a palavra de Deus é a base da nossa vitória. A palavra de Deus, ela é o manuscrito que traz direcionamento para as nossas vidas. Qualquer questão que nós tivermos, nós podemos ir até a palavra de Deus, que nós vamos encontrar respostas, que nós vamos encontrar direcionamento. Por isso eu quero aqui deixar para você esse ensinamento de buscar o conhecimento na palavra de Deus, sobre todas as coisas. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sociedade, sobre tudo, a palavra de Deus, ela nos dá uma resposta. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E essa própria palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado é todo aquele que busca o conhecimento dessa palavra e a pratica, e a coloca em prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 8, do 1 ao 12. Como eu sempre digo aqui é uma escola bíblica dominical. Você deve ter o seu caderno para suas anotações, porque quando você anota, você grava melhor a palavra de Deus no seu coração. E nós devemos fazer como o salmista. O salmista, ele dizia assim: escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se nós quisermos agradar ao Senhor, nós precisamos esconder a palavra dele no nosso coração. Esdras tinha um amplo conhecimento das leis de Deus, das leis do Senhor. Por isso ele foi enviado a Jerusalém pelo rei para anunciar a palavra de Deus ao povo de Deus. O rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para ali ensinar o povo a palavra de Deus, para ensinar a lei de Deus ao povo, porque o povo estava precisando de um avivamento. E nós só vamos ter um avivamento se nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Os judeus estavam sob o domínio dos persas. E o rei Artaxerxes era um rei temente a Deus, e ele viu a necessidade de enviar alguém que conhecesse bem a palavra de Deus, que conhecesse bem as leis de Deus, para ensinar para o povo de Israel. E olha o que o rei disse na carta que ele enviou junto com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou:
Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então Esdras teria companhia de quem quisesse ir com ele nesta missão de ensinar a palavra de Deus. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Então, o rei estava beneficiando o povo com ouro e prata, com bens, para que eles fossem a essa grande comissão, que era levar a palavra de Deus ao povo de Jerusalém. O rei Artaxerxes iriam restituir os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia. Qualquer despesa que eles tivessem nessa viagem seria o rei que iria pagar. Eles não pagariam impostos, tributos, eles estariam livres dos impostos. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Esdras entendeu que era Deus que estava movendo o coração do rei para impor todos esses decretos para o benefício de levarem a palavra de Deus a Jerusalém. Mais uma vez, nós podemos ver aqui o poder do nosso Deus. Ver que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da história. A palavra de Deus, ela é eficaz. Deus, ele zela pela sua palavra. Em Mateus 24, a Bíblia diz assim que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus, ele ama a sua palavra e ele quer que nós também a amemos, que nós também a obedeçamos. Nós podemos ver Moisés ali no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte, depois que eles atravessaram o deserto, e Moisés ficou ali 40 dias em oração, em comunhão com Deus. E Deus escreveu as suas leis em uma tábua e deu a Moisés, para que Moisés anunciasse essa palavra ao seu povo. Essas tábuas que Deus escreveu com seu próprio dedo, era os seus mandamentos, era a sua aliança com o povo. Que se o povo observasse aqueles mandamentos, seriam bem-aventurados, seriam felizes. Seriam mais do que felizes, porque bem-aventurado é ser mais que feliz. Mas o que aconteceu? Quando Moisés desceu do monte, o povo já tinha feito um bezerro de ouro e já estava adorando aquele bezerro de ouro. 40 dias e o povo já tinha esquecido todos os benefícios, todos os milagres que Deus tinha realizado. E quando Moisés desceu do monte e que ele viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar, Moisés ele se irou. A Bíblia nos permite irar. A Bíblia fala, ireis e não pequeis. E Moisés, na sua ira, ele quebrou as tábuas. Mas Deus, ele tem um zelo tão grande pela sua palavra, que depois Deus deu novamente as palavras para Moisés. Mas aí Deus não escreveu mais com os seus dedos. Moisés escreveu os 10 mandamentos. E Deus prometeu que um dia ele escreveria essas leis no nosso coração. E hoje, quem tem Jesus como seu Senhor, tem essa lei escrita no seu coração. Porque o amor de Deus para conosco é tão grande que ele enviou Jesus em forma da sua palavra. Jesus personificou a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus personificada ao homem, ao mundo. Jesus, ele diz assim que ele é a palavra de Deus. João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus personificada. Por isso, se você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e busca o conhecimento da palavra de Deus revelada ao seu coração através de Jesus, porque a palavra de Deus é Jesus, você tem a vida eterna.
você tem essas leis cravadas no seu coração. Precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para sermos avivados, para sermos restaurados para o nosso Deus. Somente se amarmos a palavra de Deus e a praticarmos, seremos aceitos por Ele. Teremos a vida abundante que Ele nos prometeu. Você pode estar lendo Esdras capítulo 8, onde fala que Esdras, ele rejeitou toda a segurança que o rei proporcionou a eles na viagem. E ele quis somente a presença de Deus, ele quis somente a guarda de Deus com ele. E para a sua guarda nesta viagem, Esdras orou e jejuou. E o Senhor foi com ele, e o Senhor o livrou de todos os contratempos na viagem. E Esdras chegou em paz a Jerusalém. Quando Esdras foi enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, Neemias era o líder espiritual naquela época. E Neemias entendeu a missão e o propósito de Esdras e o apoiou nesta missão. E quando Esdras começou a ensinar a palavra de Deus, a falar ali as leis, os mandamentos, os concertos de Deus para com o povo de Israel, o povo começou a chorar, o povo começou a se lamentar. Então Esdras e Jeremias repreenderam o povo e disse a eles: não é para vocês chorar, é para vocês se alegrar. Se alegrar na presença de um Deus que cuida de nós, na presença de um Deus que vela pela sua palavra, na presença de um Deus que tem compromisso, que tem aliança com o seu povo. Deus quer que vocês se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele quer que nós nos lamentemos pelos nossos pecados. Deus, Ele quer que nós nos arrependemos, mas Ele quer que nós nos alegremos e que nós sejamos fortes na Tua presença. Que nós avancemos como povo seu nessa terra. Deus, Ele nos criou para prosperar, para reinar sobre a sua criação. O Senhor, Ele tem prazer quando nós somos fortes. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus não quer que você anda murmurando, que você anda prostrado, desanimado, mas Deus quer que você seja forte, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando nós temos a palavra de Deus em nós, nós somos mais do que vencedores. Neemias 8:1 diz que a lei de Deus foi lida para o povo, desde a alva até o meio-dia. E ali Esdras e Neemias tinham oficiais, tinham pessoas ao seu lado para fazerem com que o povo entendesse a palavra de Deus. Estava havendo um avivamento naquele momento, naquela época. Você pode estar lendo Neemias 8, onde ali a palavra de Deus fala que depois que Esdras e Neemias terminaram de ensinar a lei de Deus, de ensinar a palavra de Deus ao povo, o povo foi comer e festejar e celebrar o nosso Deus, porque eles entenderam a obra de Deus, eles entenderam o que Deus estava fazendo nos seus dias. Que seja assim também conosco, que nós venhamos buscar o conhecimento da palavra de Deus e que nós venhamos entender a obra de Deus nos nossos dias, que nós venhamos entender o propósito de Deus para nós. Que nós venhamos nos arrepender e que nós venhamos nos alegrar e celebrar na presença do nosso Deus. O despertamento espiritual, ele só vai acontecer no nosso meio, por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio da nossa volta à palavra de Deus, por meio de nós observarmos e obedecermos a palavra de Deus, de colocarmos a palavra de Deus em prática. A lei mosaica, a lei de Deus aos homens, ela traz a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Deuteronômio 31, do 1 ao 12, diz que Deus instituiu
que Deus ordenou que a sua palavra, que a sua lei fosse ensinada ao povo. Precisamos nos levantar para ensinar a palavra de Deus. Cada um de nós hoje somos sacerdotes da nossa casa. Você, pai, que me ouve, ensine a palavra de Deus para o seu filho. Você, mãe, ensine a palavra de Deus para o seu filho. Você, filho, ensine a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus irmãos. Todos nós temos o ID de Jesus. Qual é o ID de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É mandamento de Deus, é mandamento de Jesus ensinarmos a palavra de Deus. Na grande comissão, o mandamento de Jesus foi ensinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabia da importância do ensino da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2, 2. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos 12, 7. Ensinar é um ministério do Senhor. Aqueles que têm o dom de ensinar a palavra precisam se dedicar ao ensino. Mas se você não tem o dom de ser um professor da palavra de Deus, você tem o dom de testemunhar do que esta palavra maravilhosa fez na sua vida, fez na sua casa. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus personificada, a nossa vida é transformada. A nossa casa é transformada. Se você não tem a sua vida transformada, foi porque você ainda não teve um encontro com essa palavra. Porque quando você tiver verdadeiramente um encontro com essa palavra, a sua vida é transformada. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus. Porque ela foi ratificada por Jesus e é confirmada pelos apóstolos. Desde a eternidade, a palavra de Deus, ela é o nosso guia. Deus nos deu a sua palavra através dos 10 mandamentos, através da sua lei. Em Deuteronômio, Deus diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe hoje o que vocês querem seguir. A palavra de Deus, ela é bênção para as nossas vidas. O não conhecer e o não obedecer à palavra de Deus é maldição para as nossas vidas. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não tem como, se nós conhecermos a palavra de Deus e a praticarmos, não termos uma vida plena, uma vida abundante, que é a vida que Jesus tem para nós. João 10,10 diz assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus tem para nós, ela é revelada na Bíblia através da sua palavra. A vida abundante de Jesus para nós é sermos verdadeiros, é sermos íntegros, é sermos corajosos, é sermos vencedores em todas as áreas, é terminarmos aquilo que começamos, é termos fartura em tudo que nós precisarmos. O ensino da palavra gera temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é o princípio da vida abundante que Deus tem para nós. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10.
Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3:7. Se desvia do mal. Provérbios 16:6. E aborrece o mau caminho. Provérbios 8:13. Através do conhecimento da palavra de Deus, nós nos apartamos do mal. Porque a Bíblia, ela traz direcionamento para a nossa vida. Por isso o salmista diz que a palavra de Deus, ela é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Precisamos ter a nossa vida direcionada pela palavra de Deus. Por isso, invista tempo na leitura da palavra de Deus, em ouvir a pregação da palavra de Deus, em ouvir o ensinamento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para agradarmos a Deus, precisamos ter fé. E para ter fé, precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos ouvir a sua palavra. Precisamos ler a sua palavra. Esse momento que você está passando aqui comigo, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está aumentando a sua fé, fortalecendo a sua fé no Criador. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus, e com ele fez firme concerto. Neemias 9, do 1 ao 38. A palavra de Deus é poder de Deus. Romanos 1,16 diz que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Se você quer conhecer o poder de Deus, conheça a sua palavra. Leia a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o mais vil pecador em um adorador. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, não é só conhecer, é também praticar. Quando nós praticamos a palavra de Deus, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Somos cidadãos melhores, somos pessoas melhores quando observamos e obedecemos a palavra de Deus. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Com as nossas próprias forças, nós não podemos agradar a Deus. Deus, ele já deixou escrito na sua palavra como ele quer que nós o agrademos. Então, só podemos agradar a Deus se nós conhecermos a sua palavra. Porque é a sua palavra que nos proporciona a forma de agradarmos a Deus. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo resulta a nós a alegria da salvação. Que neste dia você venha pensar sobre o quanto você tem buscado o conhecimento de Deus. O quanto você tem ensinado a palavra de Deus ao seu próximo, à sua casa, aos seus filhos, aos seus amigos. Todos podemos ensinar a palavra de Deus. Porque quando recebemos a Jesus, recebemos a palavra de Deus em nós. E a palavra de Deus, ela frutifica e ela produz muitos frutos. Não tem como conhecermos a palavra de Deus e não compartilhá-la, porque ela é o maior tesouro que nós podemos encontrar. Busque o conhecimento de Deus, busque o temor de Deus, para que você encontre sabedoria e que você tenha vida
nesse mundo e com o futuro, a vida eterna. Você já é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, por Deus, através de Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo